Retomar hoje o estudo de um livro de Horus Vital Brasil, sobretudo nesse artigo sobre a diferença entre psicanálise e as psicoterapias, que está na página 207 do Psicanálise 100 anos depois de outros ensaios, editora Booklink, 78, 2004, pouco antes da morte do Horus. Então, resumidamente, alguns pontos assim que definem essa perspectiva de uma maneira um tanto mais breve, mais didática, embora o seu texto seja muito denso, carregado de citações e de uma reflexão crítica que exige um esforço do leitor pelo avanço teórico a que ele se propõe. Então, aqui, a definição do objeto da psicanálise como desde sempre perdido. O que impõe à prática psicanalítica essa posição de ficar equidistante de todas as práticas psicoterápicas. Na verdade, se trata de uma ortodramatização do sujeito, no plano da realização metafórica do sujeito. Ortodramatização em que implica a busca da verdade parcial do desejo do sujeito. E o que interessa é o desejo inconsciente. Estamos diante de um lado, a busca da verdade do desejo do sujeito, ou, de outro, das psicoterapias, a busca de uma eficácia. São dois valores bem distintos que caracterizam um aspecto dessa diferença entre análise e psicoterapia. Então, é preciso supor o entendimento do conceito de inconsciente como sendo acrônico, autoritário e incognoscível. O que aponta, em última instância, para a singularidade de cada sujeito, no entendimento de que essa singularidade é uma singularidade vazia. Nós colocamos alguma coisa nesse vazio, nessa falta que é constitutiva do falante. Então, o que nos une não são os objetos substitutivos, não é o sentido que atribuímos a essa falta, e sim existe algum nível de universalidade, porque todos nós, sujeitos, somos, em última instância, faltosos, marcados por essa falta. A singularidade seria uma tentativa, é uma singularidade vazia, uma tentativa de metaforizar com objetos, com fantasias, com pulsões, essa falta. A psicanálise quebra essa equação saber-poder com que trabalha a psicoterapia. Pretende uma simples verdade parcial do desejo inconsciente. E se apoia, na visão do Horus Vital Brasil, nesses dois aspectos que ele resume, aceitando a posição de um analista chamado Berkler, que menciona moldura e processo. Moldura seriam os aspectos estáticos e processo, os aspectos dinâmicos da chamada relação analítica. Moldura seria a ideia de se estabelecer uma combinação a respeito de número de sessões, formas de pagamento, lugares, horários, enfim, alguma coisa que tenha uma certa regularidade para que se possa garantir a dinâmica do processo, para que se possa abarcar a dinâmica desse processo. E tudo isso tem, em última instância, o apoio numa ética que não seria
necessariamente a ética da psicanálise. Seria a ética do psicanalista. E que a prática, a observação, demonstra que pode variar muito. Cada analista se orienta em função de uma determinada concepção ética. Esta posição do Horos, teoricamente, epistemologicamente, está associada à razão cética e é uma dúvida produtiva. Ele tem até um outro livro chamado O Sujeito da Dúvida e a Retórica do Inconsciente. O entendimento de que o inconsciente, nos termos de Lacan, é estruturado como uma linguagem. Tudo isso produz, no melhor dos casos, efeitos de liberdade. Então, a psicanálise, como as terapias, não busca o reconhecimento social. Não é de indicação universal. E até situações de sombrios sofrimentos em que a psicanálise não é indicada. As psicoterapias trabalham com critério de cura adaptativo e normativo, enquanto que a psicanálise focaliza a subversão do desejo do sujeito. A psicanálise, desde Lacan, faz uma crítica à psicologia do ego, que durante muito tempo foi uma espécie de ideologia dominante na prática analítica no mundo inteiro. Sobretudo na sua vertente norte-americana, em que se tratava de adaptar os sujeitos à ideia de autonomia de um eu, em que não haveria uma zona que não fosse de conflito, do entendimento de um eu muito mais amplo, mas existiria sim, com a prática, com a busca da análise, uma área isenta de conflito, enquanto que na psicanálise o conflito é permanente. Trabalhando essa singularidade vazia do sujeito, se chega basicamente ao conceito mais amplo de transferência, que supõe todo o tratamento da transferência. Tudo começa na transferência, tudo começa no verbo, tudo começa na suposição de saber que o analisante faz em relação ao analista. Então, existe um significante da transferência que se apresenta sobre essa fórmula que está no artigo de Lacan, proposição de 9 de outubro de 1967, pode ser encontrada nos outros escritos do Lacan, na páginas 253 e 254. Resumidamente, ela dá conta dessa fórmula, essa fórmula dá conta da relação entre o sujeito suposto saber, contrariamente ao sujeito que efetivamente sabe, do analista, o sujeito suposto saber, o analista, o sujeito que efetivamente sabe é o terapeuta. Então, há uma vinculação entre esse sujeito suposto saber e a própria ideia de transferência como motor e obstáculo da psicanálise ao mesmo tempo. Então, se trata aqui de um significante, que pode ser um significante qualquer, que é determinante do sujeito na sua busca de entrar em contato com os seus, uma cadeia significante com os seus significantes que o constituem. A psicanálise, então, é uma prática entre sentido e ausência de sentido, enquanto que o valor máximo
obtido pelas psicoterapias seria o valor da eficácia que, reconhecidamente pelo Horus, ele termina esse artigo mostrando que é legítima a gratificação do psicoterapeuta com o reconhecimento social do valor de sua prática.